Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos de relatos fortes. Parece que o Wagner reencontrou um amigo falecido, alguém que já tinha descartado aí o próprio corpo humano. Mas o que aconteceu, não sei, mas parece ser realmente bem impactante. Estou curioso, então vem comigo. Deixe-me contar agora o relato espiritual para vocês. Para isso eu preciso fazer uma introdução. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Um jovem normal, indo à praia, teatro, cinema, jogando futebol, indo ao Maracanã, assistir jogos do meu Botafogo, namorando, muitos amigos, escola, trabalho. Uma geração de jovens crescendo. Com o tempo, daquele grupo de jovens daquela geração, um ou dois viram médicos, um ou dois viram advogados, um ou dois se tornam policiais, um ou dois não se torna nada, né? 3 ou 4 desencarnam ao longo dos anos. Alguns podem se meter com companhias ruins e desviar para um lado ruim, por exemplo, de drogas. E como vocês sabem, né? É muito difícil tudo aqui. Nós estamos numa prova danada tentando melhorar. Por isso que a parte espiritual ajuda tanto a superar um plano material caótico, né? Cavernoso, complicado. Mesmo assim, a gente ainda precisa lançar um olhar melhor, não por positividade negativa. Olha só que paradoxo, positividade negativa. Não está errada a expressão, não. Uma positividade tóxica, que só vê luz e o mundo todo aí cheio de coisa estranha. A internet tem muito isso. Nós estamos entrando numa nova era, um mundo só indo para o buraco. Então a gente tem que ter uma visão autêntica, real, mas com uma maneira, mesmo assim, positiva de olhar, sempre confiando num poder maior e que vai guiar a gente, e a gente aberto para isso, vai conseguir superar o meio caótico. Senão não adianta nada estudar a parte espiritual para poder ficar reagindo e funcionando igual todo mundo que não estuda nada disso. Era melhor estar fazendo outra coisa, né? Então, estudos espirituais, em que área for, eles melhoram o nível de lucidez, de consciência. Pelo menos se assim a pessoa aprofundar, né? Pois bem, então, eu tinha... Concordo totalmente. Como amigos, dentre tantos, 3 irmãos negros. Os 3 jogavam futebol comigo em vários times que eu joguei ao longo de tantos anos em lugares variados. Os 3 irmãos, tinha um da minha idade, que era o caçula, o outro uns 2 anos a mais e o outro uns 4 anos a mais. E eles, os 2 mais velhos, o primogênito e o do meio, jogavam um bolão, jogavam muita bola. O terceiro, que era mais o meu amigo, era um farofeiro, fanfarrão. Ficava nas costas dos irmãos, mas não jogava nada. Então nós éramos muito amigos, principalmente o caçula, porque regulava com a minha idade, o irmão dele, 2 anos mais velho, que era o do meio, e o terceiro e o primeiro, no caso, eu tinha pouco contato, porque como ele era mais de 4 anos mais velho, ele já tinha uma outra forma de lidar, mas jogava muito bem. E esse irmão mais velho, ele era um cara muito pacífico, muito tranquilo, mas quando entrava em campo para jogar bola, ele baixava a lenha nos atacantes adversários, jogava na zaga e no meio de campo ali na cabeça de área. Se passasse por ele, você tomava um pontapé, tomava uma falta, e ele era realmente violento nas faltas que fazia. Então ele acabou adquirindo uma fama de ser meio cruel. Sabe, para quem joga futebol, aqueles zagueirões botinudos que não deixa passar nada, só que ele não era botinudo, ele era um craque com a bola nos pés. Mas sem a bola nos pés, se alguém passasse por ele, ele pegava e fazia uma falta. E ele era de poucas palavras. Mas ele, fora do campo, ele era um cara que estava bem-humorado, tranquilo, assim. E a amizade que eu tinha mais era com o irmão do meio e o irmão caçula. Bom, o tempo passa, todo mundo vai crescendo e esse rapaz mais velho dos 3 desencarnou num acidente de carro do qual ele não teve culpa, e o carro rolou uma ribanceira e ele desencarnou. Tá. Passaram-se alguns anos. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias?
Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. O meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. E eu então já não morava, mas ali eu morei em vários lugares, não estou identificando lugar por causa de familiares, é claro, não quero expor ninguém, eu só quero contar um relato. Eu já casado, fora, acordo uma noite fora do corpo, no bairro ali onde eu os conhecia, e quem passa na minha frente? Esse rapaz desencarnado, esse irmão mais velho dos 3, passou, tá? Vestindo um short, camiseta, como ele gostava de fazer, ele praticava musculação, era muito forte, um negro muito forte. E ele passou atravessando as coisas. E eu vi que ele estava consciente que ele estava desencarnado e ele estava fazendo algo ali, procurando algo que eu não detectei e ele ao mesmo tempo não me percebeu. Ele estava igualzinho ele era e eu estava bem lúcido fora do corpo. Tal. Passou. Gente, os anos se passaram, eu vim aqui para São Paulo, estou aqui em São Paulo desde 1990. E aí minha família está toda no Rio, eu vou ao Rio, tenho familiares em vários bairros do Rio. E aí eu tive a notícia de que o irmão do meio, que era uma pessoa que eu gostava bastante, tinha se envolvido no mundo das drogas e tinha sido assassinado por algum problema que ninguém sabia me relatar, mas ele tinha desencarnado violentamente por assassinato e ele estava já há algum tempo envolvido em drogas, eu não sabia de nada. Eu estou aqui em São Paulo, perdi o contato com ele ao longo dos anos, né? Ok. Aí, os anos se passam, tá. Hoje é quinta-feira, de segunda para terça-feira, tá? Eu acordo fora do corpo, no mesmo lugar onde essa família morava no Rio de Janeiro. E quem que eu vejo? Esse rapaz, o irmão mais velho, desencarnado. Só que, pessoal, tantos anos depois, veja, isso foi essa semana. Quanto tempo o cara está desencarnado? Ele desencarnou, devia ter 21, 22 anos apenas. Isso lá pela década, final da década de 80, por aí, ou início da década de 90, ele está há mais de 30 anos desencarnado. Ele passou na minha frente vestindo uma camisa preta com uma gola muito bonita, né? E ele me olhou e os olhos dele estavam bem brilhantes. Isso caracteriza uma lucidez e ao mesmo tempo um sentimento legal, uma simpatia natural. E ele estava com um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência espiritual lá, no mesmo bairro onde ele cresceu. Ali ele me viu e quando ele me viu, a primeira coisa que eu pensei, vou perguntar para ele como é que está o irmão do meio, que esse era o meu amigo, né, que se envolveu com drogas, né? E aí ele me olhou e pelo olhar eu sabia que não era o momento de perguntar nada, né? E ele então passou e eu gostei muito de ver as condições espirituais desse rapaz, que aqui eu não conhecia tanto, mas a fama dele era de cruel em campo, mas o cara era muito gente boa, desencarnou com 20, 21 anos, né? Não deu tempo dele amadurecer a personalidade dele aqui na matéria, vai que esse era o tempo que ele tinha que viver. Este rapaz está muito bem, os olhos brilhantes, cheio de amor, liderando um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência extrafísica. Voltei para o corpo hiper contente de ver as condições ótimas desse rapaz. Quando foi nesta madrugada, ontem, eu fui deitar por volta de 1h30 da manhã, estou virado para o lado direito na cama,
comecei a fazer uma pequena prática energética. O meu cachorrinho, Urama, Yorkshire, deitado do meu lado, ele dorme colado comigo, só eu e ele na cama, eu virado para o lado direito, e eu comecei a fazer um trabalho com o meu chakra frontal. Também muitas vezes penso num mantra meu particular, quer dizer, mantra que não dá para passar. O que se pode passar são mantras coletivos. Mantras particulares são iguais impressões digitais, cada um tem o seu. E esse mantra, na verdade, dentre outros que eu conheço, alguns eu ganhei dos mentores para diversas atividades de trabalho, e este não. Este eu sei ele desde outra vida. E às vezes eu coloco ele no meu frontal e trabalho ele para diluir imagens. Quando eu acho que está borrando imagens ou entrando em imaginação, eu jogo o mantra e corto aquilo, não mexo a boca, o mantra direto pelo chakra e corto aquilo. É uma ferramenta psíquica que eu tenho desde outrora, de outra vida, e que eu me lembro aqui e trabalho com ela de forma consciente, mas não tem como passar, porque ele é particularizado, ele está dentro da vibração minha especificamente para um trabalho. Para minha surpresa, eu senti uma presença no quarto, sabia que era positiva, mas não estava vendo. Comecei a pulsar luz no meu frontal e aí joguei um mantra pelo frontal. Quando joguei, abriu. Quando eu vejo o meu amigo, o irmão mais velho, desencarnado, estava pairando no ar, 1 metro acima do chão, do lado da cama e me olhando com aquele olhar sereno, amoroso, que eu tinha visto de segunda para terça, fora do corpo. Ele apareceu para mim, ali, me olhando com amor, gente, uma coisa, sabe, simpatia. Ele é muito bom, mas aqui ele não transparecia, dava cacetada em todo jogador que tentava passar por ele, mas era um cara muito bom de alguma forma. Não deu tempo de conhecê-lo fora dos campos de futebol, eu conhecia mais seus 2 irmãos. E aí não precisava falar nada, pelo olhar havia uma comunicação, o olhar dele e o meu. Lembrando, meu olhar, eu estava de olhos fechados, estava vendo ele pelo chakra frontal, clarividência. E o olhar dele não é dos olhos físicos, ele está desencarnado, é pelo parafrontal dele, mas vem toda uma informação mente a mente, aquilo veio e eu compreendi o que ele queria, que eu me concentrasse a partir de agora para tentar ajudar o irmão dele, que era o meu amigo, para resgatá-lo das condições onde ele ficou por causa de todo o evento com drogas e o comprometimento que ele ficou após a morte. E que ele ajudaria de um outro plano, mas precisava de alguém aqui encaixado na matéria para vibrar uma energia, que ele vibraria de lá e eu vibrando daqui, nossas energias se mesclariam no meio e alcançaria o irmão dele. Ele pensando no irmão lá, eu pensando no meu amigo aqui, a sinergia dessas energias chegaria ao irmão dele numa tentativa de melhorá-lo, guindá-lo para uma cura num outro plano. Eu não sei detalhes desse rapaz, porque quando há uma condição assim, às vezes a gente nem é dado saber para não se envolver com energias pesadas. Mas vê que coisa, o meu amigo ficou mal, e o irmão dele, que eu não tinha tanta amizade, estava muito bem e estava dando uma força, né? Dos 3, só sobrou o caçula, né? Que eu perdi contato também, que eu sei que está casado, mora no Rio de Janeiro, e eu estou contando esse caso para vocês, porque eu acho legal poder compartilhar esse tipo de relato, porque eles trazem noções de mortalidade da consciência. Mas é claro, eu estou contando minha visão, minha experiência, dentro do ângulo que eu entendo essas coisas. Agora, eu não tenho ideia de converter ninguém a acreditar em nada, nem doutrinar, não represento doutrina nenhuma. Eu só estou contando mais um relato, assim como tenho feito desde 1999 aqui no programa, esses anos todos tentando compartilhar isso, tentando passar informação e embasar, mas sem deixar o lado humano. Estou contando aí mais uma experiência aqui, bem aqui, humana, não era nada lá num plano elevadíssimo, 8ª dimensão, o planeta tal. Aqui, experiência humana, natural. E eu fiquei muito contente de ver esse rapaz numa condição muito bacana. E quando eu puder, a partir de hoje, mais tarde, não deu tempo, vou vibrar uma energia a favor desse meu amigo. Eu não tenho que julgar nada, eu tenho que mandar uma energia para que o irmão dele atue, já está atuando em assistência, né, com outros casos, possa de alguma forma ajudá-lo. E eu vou fazer o papel que eu sei, como sensitivo, bem consciente aqui, de irradiar uma luz e torcer para que o melhor aconteça e que o grande arquiteto do universo, ou a mãe divina, chamem do jeito que quiser, eu tenho certeza que a consciência maior não é homem ou mulher. Então, um grande arquiteto, grande mãe,
sabe o tempo certo das coisas, e aqui no meu ponto pequenininho de manifestação, eu vou vibrando o melhor que eu posso, e eu gosto muito de contar esses relatos, ainda mais uma coisa dessa tão legal que eu vi, que não é uma experiência lá num plano sutil, mas uma coisa aqui, com pessoas que eu conheci, e eu trago então para vocês a ideia da vida além da vida, da imortalidade da consciência, e trazendo isso de forma humana, não doutrinária, não religiosa, e que cada um possa pegar desse relato o que achar que é interessante para o seu estudo, e se não achar nada, não pega nada, e não precisa acreditar em nada. Eu estou muito contente com a experiência que eu tenho, e eu vou continuar compartilhando aqui com muita alegria. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal. Eu faço as minhas palavras a dele porque o link do vídeo completo, vou deixar aqui no primeiro comentário. Eu peguei esse vídeo lá do canal de cortes do Wagner. Aliás, recomendo vocês darem uma olhada também. Mas vamos falar uma coisa importante aqui, um relato muito legal. Como ele falou, não é nada assim de coisas que estão além da nossa condição humana, terrestre, mas alguns pontos têm que ser considerados. Primeiro, essa questão de rótulos. Olha todo mundo rotulando, o cara ali ele é cruel, ele é o cara bravo, eu não sei o quê, mas o que ele falou, acho que ele foi muito feliz, o Wagner, na colocação de que muitas vezes ele não teve tempo de amadurecer. Quantas pessoas que eu já conheci que eu achava intragáveis, e aí depois quando a pessoa cresce, amadurece, eu falo, não, pessoa legal, a pessoa bacana de conviver com ela, mas antes era terrível. Então isso também é parte do processo de crescimento de uma consciência. Não dá para ignorar o tempo, achar que um ser mais maduro vai nascer e já vai ser sempre um prodígio altamente inteligente e equilibrado. Não, pode até ter, mas são exceções. Mesmo uma pessoa mais um amparador, quer dizer, alguém que é um mentor, um guia, um ser de luz, como é chamado na EQM, quando essa pessoa que é mais equilibrada, que ajuda os outros, renasce, ela muitas vezes passa por fases muito complicadas da própria vida. Muitas vezes tem uma infância difícil, uma adolescência conturbada, até mesmo uma adultidade assim, completamente às vezes desestruturada, mas ela acaba se encontrando a paz em si, encontrando a produtividade daquilo que ela precisa exercer aqui na tarefa humana, sabe? Então, existem fases mais sombrias, alguns chamam até o porão da consciência, que é quando as imaturidades estão mais exacerbadas do que a maturidade em si. Mas a própria adolescência é uma fase que os hormônios estão mexendo, a pessoa está se reencontrando, tem uma série de questões mesmo que é da própria fase, que isso é humano. E muitas vezes o corpo exige mais do que aquela consciência consegue dominá-lo. Portanto, temos que avaliar as pessoas na sua fase, no seu momento, e ficou bem claro isso, que aquele irmão mais velho era uma pessoa positiva, amparada. Tanto que na primeira experiência que ele teve, ele viu, aquele ser não observou, ele não viu que ele estava ali. Ou se viu, pelo menos não deu indicação, mas ele estava atravessando as paredes. Isso mostra o quê? Que está lúcido, voando. Tem muitas consciências. Quando você tem uma experiência fora do corpo, veja só, ou mesmo na vida após a morte, você vê alguém que está caminhando. Opa, essa pessoa não está lúcida. Olha o olhar que o Wagner falou, estava um olhar vívido, lúcido, energia. Se a pessoa tem um olhar perdido, distraído, não está lúcida. Se a pessoa fora do corpo, na vida após a morte espero que não, né? Quando acontecer com a gente, vá lá, mas vamos focar aqui na saída do corpo, como o Wagner citou. Se a pessoa fala com você pela boca, babababa, né? Discute, não está lúcida. Todo mundo fora do corpo, na vida após a morte, fala por telepatia, mente a mente. Não é uma questão de voz, de mexer, de articular os lábios, não tem nada disso. Então, o irmão dele já estava lúcido. E quando o Wagner vai perguntar do irmão, o que ele olha e fala pelas energias, não é o momento, não é agora, tudo tem sua hora. Mas ele entendeu que o irmão sabia da gravidade do outro e, no tempo certo, anos depois, vem aparecer e pedir ajuda. Isso é um ponto importante de se dizer, porque muitas pessoas ficam completamente desesperadas quando um parente falece, e não estou falando nem de coisas trágicas, mas um parente faleceu.
Tem pessoas muito apegadas àquela consciência que não se conformam, que elas querem sair, que elas querem entender, ou que elas querem fazer alguma coisa para tentar salvar o outro, mas é o momento do outro. E eu não estou dizendo que não deva ser feito. Atualmente, lá no curso EFC de Experiência Fora do Corpo, tem pessoas, inclusive uma mãe que quer reencontrar o seu próprio filho. Eu vou julgar? Não. Eu acho que. E já faz muito tempo que ele partiu. Não vou julgar. Se a pessoa deseja isso, ela quer desenvolver, quer correr atrás, é possível, está tudo certo. Mas o que eu falo é daquela atitude emocionada que a pessoa tem que fazer uma coisa na hora que ela acha que ela tem que fazer. O parente acabou de falecer, não, eu tenho que sair do corpo porque eu tenho que dar um jeito de proteger aquela pessoa. Não é mais seu papel. Eu sei que isso é forte de se dizer, mas se um irmão faleceu, não é mais seu irmão. Se um pai e uma mãe falecem, não são mais seus pais. Esse papel era humano. A partir do momento que você ou que aquelas consciências passam, descartam o corpo, esses papéis sociais não existem mais para aquela consciência ou para você. Mudou tudo. O amor, o afeto, os laços continuam, mas o papel social não. Então olha a lucidez do irmão mais velho. O do meio tinha falecido tragicamente por questão de drogadição e tudo mais, mas não era a hora de ajudar. E ele provavelmente sabia qual a comunidade inferior doentia que ele estava, porque em casos, não é só de tragédia, a pessoa pode passar uma vida super pacata, um tédio absoluto. Ela morre, ela vai para comunidades doentias perturbadaças, porque não é como a vida apenas levou, mas é o interior dela. Mas a pessoa está lá, se envolve um monte de coisa errada, né? Deve ter prejudicado um monte de pessoas, se prejudicado, pá, tragicamente parte. Vai para uma comunidade barra pesada, extrafisicamente falando. O irmão pode até saber onde está, mas tem o momento, tem a hora. Então, por mais bem intencionado que você seja, para ajudar aquele ente querido, ou aquela pessoa que você ama muito, partiu, mas você ainda ama, é preciso entender que a emoção pode tornar o nosso discernimento nebuloso. Você não está mais agindo com coerência, com ponderação. Você quer ir na base da reação, da emoção, do impulso. Eu tenho que salvar, eu tenho que saber como é que está. Calma, calma. As coisas têm o seu tempo, até mesmo para quem quer ajudar. Porque se você tenta ajudar no momento equivocado, você está forçando a barra. Não, peraí, que forçando a barra? Eu estou ajudando. Não, você está ajudando, mas no momento inadequado. Para aquela pessoa pode ser até uma vontade de fazer tudo o contrário. Ela vai até contra você, porque não é o momento certo. Então, para tudo tem a sua hora, o seu instante. Para vocês terem uma ideia, quem estuda experiência fora do corpo sabe que existe um tema, até falar no curso, chamado seres inabordáveis. Tem seres que você nem pode abordar fora do corpo, por diversas razões. E uma delas pode ser justamente o fato daquela pessoa te ver e se sentir mal. Por quê? Porque ela te ama. Só que quando ela te olha, ela lembra da vida que deu errado, das coisas que ela fez, então aquilo vai perturbar, por incrível que pareça. Ao te olhar e lembrar da vida que ela teve, isso perturba aquela consciência. E ela pode até se emocionar, se enraivecer, quer sair fora, não quer olhar para sua cara. Ela te ama, mas não é o momento ainda. Então, as coisas, especialmente do ponto de vista das outras dimensões, não são no nosso tempo, na nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente acha melhor. Depende do momento, das circunstâncias e os amparadores, os seres extrafísicos que nos ajudam e ajudam essas pessoas queridas, eles vão se apresentar na hora certa, pedindo o auxílio, pedindo a nossa energia, mas para quem está aberto e equilibrado. Eu já vi muita gente que perdeu assistência, perdeu ajuda, por quê? Porque não estava no seu juízo perfeito, não estava equilibrado o suficiente para ajudar naquele ponto. Você pode até querer ajudar alguém que você ama que partiu, mas se você não está, você está bem intencionado, mas se não tiver equilíbrio íntimo, equilíbrio emocional, você nem vai participar dessa ajuda. Nem vai participar.
E isso é um processo muito sério. Então, fique aberto, atento às oportunidades, mas compreendendo que o apego, que a posse e que o controle pessoal não resolve tudo. Precisamos deixar a coisa fluir, precisamos ter o desapego e a confiança nos amparadores e nos seres extrafísicos que nos auxiliam. E mais, se você quiser receber uma ajuda para você, ou se você quiser pedir essa ajuda para alguém, temos uma oportunidade que nem todo mundo conhece. Você fala, Alexandre, tem um parente meu que eu queria ajudar, mas eu não sei se é o momento, não sei se eu posso. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que esperar os anos, eu tenho que dar uma solução, vou te dar uma ajuda. Existe uma técnica de energização à distância chamada TENEPS, que eu faço desde 2008. Diariamente eu dou energias para aqueles que estão precisando, seja pelos seres extrafísicos que trazem quando eu faço essa doação, seja por pessoas que fazem pedidos através do e-mail para pessoas falecidas ou pessoas que estão com problemas de um modo geral. Essa técnica eu não tenho como dar devolutiva, tá? É muito pedido. Não adianta você escrever um e-mail e depois me escrever, e aí, me fala como é que está agora o meu caso. Eu não tenho como saber. Eu teria que fazer uma investigação e a ideia é o seguinte, só confia. Se tiver oportunidade dos amparadores e das energias positivas atuarem, elas vão atuar em cima. Então, eu vou te explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Eu vou colocar um trecho aqui do Plugado Podcast, onde eu fui lá e comentei essa tarefa. E tem algumas informações que eu vou passar aqui para você mandar o seu e-mail, tá? E o seu endereço. E fica tranquilo, não estou preocupado em saber onde você mora, não. A gente recebe pedidos de gente que é tudo que é lugar do Brasil, um monte de país já pediram. Então, é só faz o que está no vídeo ali, manda o pedido e confie nesses amparadores, nesses seres extrafísicos e nas energias em volta, tá certo? Então olha esse vídeo aqui que depois eu volto para falar mais um pouco com vocês. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para os amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa época a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né, mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda, casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso, então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que vai no centro espírita que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas e também não é segredo, dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando, até porque a gente também não tem noção do quanto que é energia, quanto que você ajuda, nem é bom saber, senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia já sentir. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, se é
Às vezes você vê acidente de trânsito, vê o carro tudo batido, alguém tava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, nem... Mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia, Legal. isso agora é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, falava, agora eu vou começar. Daqui 6 meses eu começo. Vi que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. A cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Então é isso, se você lembrou de alguém ou se você quiser pedir para si mesmo, faça conforme está no vídeo aí e mande o pedido do TENEPS, o pedido de energização para a gente, tá certo? Se você gosta do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva, comente aqui. Isso também, cada comentário é importante de ler e também acaba nos ajudando, tá? Tem muito vídeo bom aqui no canal, compartilhe também esse vídeo aí com outras pessoas. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias familiares para vocês. Até a próxima. Valeu!